gente, tudo bem com vocês? Meu nome é Silvia, sou professora da escola essa da unidade Diadema, né? Hoje a gente vai trabalhar a apostila do módulo 2 do curso de enfermagem. A disciplina hoje é saúde pública e a aula é a 2, né? Processo saúde e doença, tá bom? Antes de começar o vídeo, eu gostaria que vocês desconsiderassem três, né, fatores que podem estar presentes nesse vídeo. Primeiro, o ruído, né? Gente, estou fazendo home office, estou gravando da minha casa, então, assim, eu não controlo o ambiente externo, tá? Por mais que eu tenha vizinhos bonzinhos, né? Que não são, porque todos eles têm criança, né? Eu tenho o cachorro que late, né? E tem a rua, que infelizmente, em vez do povo fazer quarentena, tá todo mundo na rua. E tenho gente dentro de casa, então não são três, são quatro fatores, tá? Então, por favor, desconsidere se os barulhos estiverem aí no fundo. Eu vou tentar falar um pouco mais alto para tentar sobrepor esse barulho, tá bom? Vamos lá. Vamos dar continuidade então na aula. Primeira coisa que a gente vai fazer nessa aula, né? A gente vai relembrar a aula anterior. Ó, que legal, né? Para como que você vai fazer para relembrar, né? Você vai ouvir minha voz? Obviamente que não. Minha voz é linda, mas não tá aqui para ser gasta com vocês jamais. Não vai fazer isso, não vai ocorrer. Então, o que que vocês vão ter que fazer? Ó, aqui agora, nesse momento, vai surgir um linkzinho, né? Você vai pegar, vai clicar em cima dele e vai assistir um vídeo, tá bom? Vamos lá, porque eu tô esperando. Clicou? Ok. Partindo do princípio que você assistiu o vídeo, né? Fica mais fácil, então, você entender agora que a gente vai abordar dentro da aula de hoje, né? Processo, saúde e doença. O que que é uma doença, né? A doença, gente, ela é um acometimento fisiopatológico, né? Que envolve diversos fatores. E a gente vai ver esses fatores um pouquinho mais lá na frente, tá? Mas só para vocês entenderem, doença, né? É uma convalescência do corpo, ela causa sofrimento, ela causa dor, ela causa delimitações, né, em condição, por exemplo, de andar, falar, né, conviver em sociedade. Então, a doença, ela é crucial no isolamento, por exemplo, do indivíduo, tá bom? As pessoas, elas podem ter até a mesma doença, mas elas sofrem de maneira diferente. Por exemplo, se eu tiver febre, né, eu caio na cama e quase morro. A minha mãe, se tiver febre, continua trabalhando, né? Então, assim, são corpos iguais, né, mas sistemas diferentes, né? A gente vivencia a febre de formas diferentes, tá bom? Mas o que é saúde, então? Se a gente entender o que é doença, né, que é um adoecimento do corpo, o que que é a saúde? É o contrário, né? É quando eu vivo em completo bem-estar mental, físico, social, tá? Então, assim, o estado de saúde, ele contempla o pleno, né? Então, a pessoa, ela tem ausência de doença, ela tem uma condição psicológica boa, ela tem, né, um físico bom, não é meu caso, tá? E ela tem uma convivência social muito boa, certo? Então, assim, ela vive muito bem em relação a esses fatores. Então, isso é um conceito utilizado desde 1947 pela Organização Mundial da Saúde, ok? Vamos lá. Em relação à condição de saúde, eu tenho três planos que devem ser compreendidos, tá? O subindividual, o individual e o coletivo. O subindividual são subjetivos, né? Então, assim, a condição de saúde, ela pode ser afetada a nível tanto, né, no subindividual, a tanto nível biológico e orgânico, né, fisiopatológico e fisiológico, né. Nesse plano aqui, né, a gente acredita que alguns fatores estão envolvidos, né, no processo de saúde e adoecimento, por exemplo, né. Por exemplo, há alguns fatores que podem levar você a perder o equilíbrio dinâmico, tá? Então, eles interferem no que é normal e anormal, tá? Eles fazem essa transição, normal e anormalidade, certo? No individual é diferente, gente. No individual, eu
tendo que a patologia e as condições gerais, né, e sociais levaram o indivíduo a adoecer. Quais fatores foram esses, né? Aí eu vou ter que estudar o plano individual, vou ter que pegar uma pessoa, por exemplo, a pessoa ficou surda, né? Mas ela trabalha em um ambiente onde o ruído é acima, sei lá, de 50 decibéis, tá? Desculpa, gente. Né, para ajudar além dos ruídos externos, tem o meu ruído. Então, assim, o individual eu tenho que estudar cada indivíduo, entender o que levou aquele indivíduo a adoecer, tá? Já o coletivo, não, o coletivo ele apresenta determinantes para o fenômeno de adoecimento. Então, por exemplo, eu tenho que analisar se a doença veio da família, se veio, né, se é decorrente de onde a pessoa mora, se é do ambiente, a área que ela mora, se é o bairro que ela mora, se é o município, a região, o país que ela mora, né, continente e assim por diante, tá bom? Então, eu avalio de formas diferentes, tá? Espero que tenha ficado claro. Se tiver dúvida, é só me mandar durante a aula. O que diz a OMS, né, Organização Mundial de Saúde, em relação ao entendimento, né, do estado de saúde, né, da condição de saúde. Desde 1976, a OMS ela define que a saúde deve ser entendida em um sentido mais amplo. Então, isso quer dizer o quê? Eu não posso ver a saúde só como, por exemplo, a ausência de doença, tá? A saúde, ela contempla a qualidade de vida, ela contempla boas condições, uma troca bem favorecida entre você, onde você está alocado, e quem convive com você, tá? A saúde, ela é um bem comum, né? Um bem além de ser um bem, um direito social. Então, as pessoas têm que ter saúde, né? Eu tenho que ter uma vida boa, ou uma boa vida, tá? São coisas que a gente vai aprender no decorrer dessa disciplina hoje, tá bom? Então, ó, quais são as necessidades básicas de saúde, né? É a promoção da saúde. Eu tenho que começar a entender que saúde só tenho quando, né, eu pratico a promoção de educação em saúde com práticas educativas. Eu já falei isso uma vez, gente, para quem assistiu minha aula. A saúde, ela começa, a educação em saúde, ela começa dentro de casa, quando você aprende a tomar banho, quando você aprende a escovar os dentes, quando você aprende a fazer a higienização das mãos. Na escolinha, a primeira coisa que a criança aprende é lavar as mãos. Então, são educações, são práticas, recolher o lixo, não jogar lixo na rua, são práticas não só sociais, mas educativas, né? Individuais e coletivas. Então, eu tenho que promover a educação. Eu preciso que o povo entenda, por exemplo, hoje que a gente vive esse estado de pandemia, talvez se houvesse uma promoção de saúde mais efetiva no começo da pandemia, né? Antes dela se instalar, dizendo, ó, vamos isolar, vamos lavar, vamos higienizar, talvez não tivéssemos chegado nesse estado. Hoje as pessoas elas estão praticamente vivenciando a lavagem das mãos, né? Olha a professora Vera aqui de novo, gente, né? A professora Vera falando assim, gente, vamos lavar as mãos, né? Vamos ensaboar, aprender a lavar as mãos. É a professora Vera, tá? Dizendo, vamos, é o primeiro conceito que você aprende na aula de saúde, né? De enfermagem. Lavar o quê? As mãos, tá? Então, práticas em saúde, práticas educativas, elas são essenciais, né? Sem essa educação em saúde é impossível promover a saúde, tá? Alimentação, né? Um bom prato nutricional. Eu me pergunto se todos nós temos quantidade não, temos capacidade, né? Condições de ter uma refeição nutricional boa. Hoje a gente pode dizer que a nutrição do brasileiro ela é pobre. O brasileiro não come o que deveria comer, embora, gente, tá? Um prato de arroz, feijão e ovo seja tão nutritivo quanto, mas eu não posso viver só de arroz, feijão e ovo, né? Eu tenho que ter acesso aos outros tipos de alimento e grande parte da população ela não tem. O padrão nutricional do brasileiro ele é pobre de todos os nutrientes e todas as vitaminas que a gente possa imaginar. Às vezes a gente olha uma criança gordinha e fala assim, olha que criança gordinha, mas ela não está nutrida. Na verdade, ela é obesa e desnutrida, né? Meu caso. Então, assim, a gente tem que entender
que a alimentação, a promoção à alimentação, fazer com que as pessoas comam bem também é favorável. Eu tenho que fazer com que a pessoa consiga se alimentar, mas para isso eu tenho que dar condições para que ela possa comprar comida, tá? Então, necessidade básica de saúde, né? Um bom padrão também alimentar. Outra condição, moradia adequada, né? Todo mundo, eu sei que a nossa casa é nosso palácio, né? Mas você mora num lugar onde você tem condições adequadas de moradia, né? Você tem esgoto encanado, água encanada, coleta de esgoto, né? Coleta de lixo, né? Manutenção de energia, acesso a serviços, por exemplo, transporte, né? Ou você tem que caminhar muito. Então, assim, a gente tem que entender que a moradia, ela é um meio de proteção. Você dentro da casa, você está protegido, mas para que a casa te proteja, ela tem que ter pelo menos o quê? Uma adequação. Não adianta você morar dentro de uma casa de pau a pique, tá? Você morando dentro de uma casa de pau a pique, você não tá morando bem, né? Então, assim, a condição, a alvenaria, né? Um telhado decente. Então, o grande parte da população, né? Pelo menos eu digo para vocês hoje que 30% da população brasileira, ou até 40% da população brasileira, não tem condições de moradia nenhuma, mora em morro, não tem água encanada, né? Para você, talvez, você fala assim, não tem água encanada, mas não tem, não é a água. E quando tem a água encanada, por exemplo, no Jardim Pantanal, gente, perto de Diadema, né? Uma vez eu fui fazer uma visita lá, a água encanada vinha por mangueira. Quem é que garante que aquela água ela pode até vir tratada, mas até ela chegar na torneira da pessoa, será que ela ainda mantém os padrões de qualidade dela? Não mantém, tá? Então, assim, eu preciso ter boas condições também de saúde e de moradia, né, para poder ter. Necessidades básicas ainda de saúde em relação à promoção de boas condições de trabalho. Você aí trabalha com o que você gosta? Tem certeza? Porque, olha, é difícil, né? A gente tem que trabalhar com que a gente gosta, né? E mesmo quando não trabalha com o que a gente gosta, a gente tem que fazer o trabalho em boas condições de trabalho. Então, assim, a empresa ela tem que te fornecer condições pelo menos mínimas, né? Proteção, proteger. Lembra, um corpo doente, gente, não trabalha. O seu corpo é seu objeto de trabalho. Se você ficar doente, você morre, né? Você vai morrer porque você não tem mais condições de trabalhar, você vai depender de uma pessoa, e hoje em dia, né, uma pessoa que adoece dentro do ambiente familiar, ela se torna, tá, um peso para a família, porque uma outra pessoa vai ter que parar de trabalhar para poder cuidar da pessoa que adoeceu, tá bom? A oportunidade também de trabalho, né? Ela tem que dar a condições de trabalho, ela também tem que promover a oportunidade de promoção de lazer, férias, né? Tem empresas hoje que têm o espaço de convivência para os funcionários, elas dão, por exemplo, é, benefícios como o Gympass, que é passes de academia para que o funcionário consiga fazer academia perto do trabalho. Ela dá espaço para que o funcionário possa distrair durante o ambiente, né? Fora da empresa, também tem que se ter lazer, você tem que ter condições mínimas, você tem que ter um salário mínimo que te proporciona ter alguma atividade de lazer, porque só trabalhar, trabalhar, trabalhar enlouquece o indivíduo, tá bom? E né, atenção ao desenvolvimento da personalidade. Sim, a gente tem que ter esse cuidado específico, né? A gente vive numa sociedade tão louca, que, por exemplo, você tá aí em quarentena na sua casa, né? Se você estiver assistindo esse vídeo na quarentena, certo? Você tá aí na sua casa assistindo Você tá aí já tem o quê? Uns 3, 4, 5, 6 dias. Eu já tô uns 10 dias, né? Eu tô redescobrindo a minha mãe, por exemplo, né? A personalidade da minha mãe. É, São coisas que a gente não dá valor no dia a dia. Então, assim, a atenção ao desenvolvimento da personalidade, às vezes você mora com uma pessoa e você também não conhece. Mas nesse sentido aqui, aborda mais, eu acho que a formação da criança, né? Lembrando que a personalidade infantil, o caráter infantil, ele é moldado até os 4, 5 anos, gente. Depois disso, eu não consigo mudar a personalidade de uma criança, tá? Então, assim, a criança ela tem que aprender o que é certo, o que é errado, cedo.
Então eu tenho que ver se aquela pessoa ela tem um caráter bom ou não, né? E tentar modificá-la, educar, falar, ó, não pode fazer isso, não se deve fazer isso porque você machuca, você lesa, né? Você se machuca e assim por diante. Para quem não assistiu esse filme do Coringa, o novo, eu aconselho, né? Porque ele mostra o distúrbio de personalidade dentro de uma mesma pessoa, né? Quando eu coloco a máscara e quando eu estou sem ela. É bem interessante esse filme, vale a pena, né? Para quem quiser assistir, tá? Eu só não coloco disponível aqui porque o meu irmão não baixou para mim, né? Mas se ele tivesse baixado, eu colocaria. E se ele baixar, eu coloco para vocês assistirem, tá? E por último, né, prevenção da fadiga, né? O que que é a prevenção da fadiga? A gente tem que entender, para tudo, né? Antes tem um quiz aqui, vamos responder a pergunta do quiz, né? A pergunta vai surgir aqui, é para você responder, senão você não vai para outra fase, tá? Vamos lá, responde, né? Só para poder voltar, né, à condição da fadiga, a gente sabe que trabalhar demais cansa. O estado de fadiga hoje, gente, ele leva ao adoecimento, por exemplo, mental. Eu tenho doenças em profissionais que são específicos, principalmente você aí, ó, que vai ser profissional de saúde, né? O estado de fadiga constante do profissional de saúde leva, por exemplo, ao desenvolvimento da síndrome de burnout, que tem três pilares, né? Que você começa primeiro pela fadiga, depois você faz você desassocia, né? Vou colocar assim, tá? Porque eu não lembro exatamente os três pilares, mas você leva a não considerar o problema dos outros. Então, assim, as pessoas chegam para você falando: olha, eu tô com dor, você para de ser humano, né? Você para de fazer o acolhimento. Você fala assim: se ela tá com dor, o problema é dela, não é meu, né? Isso leva realmente ao adoecimento, porque o profissional ele deixa de ser profissional, ele não sente vontade de mais trabalhar. Então a fadiga ela ela deve ser um estado que tem que ser combatido. Eu vou ver lá na frente depois se você acertou o quiz, hein? Quero só ver quem acertou o nome desse personagem aí legalzinho. Vamos falar um pouquinho de estratégia de saúde da família, né? A estratégia de saúde da família, ela é um programa que foi implantado no Brasil em 1994, tá? Mas ela já fazia as atividades bem antes disso. A estratégia de saúde da família, gente, ela começou primeiro pelos estados conhecidos como os estados da fome, era onde se morria muita criança, né? Muita gente por falta de condições de comida, falta de habitação, desnutrição, tá? Então, assim, geralmente os estados mais pobres do Brasil. As ações da Estratégia Saúde da Família, ela seguiu um modelo internacional, tá? Mas foi adaptada à nossa realidade brasileira, né? E essa atividade, ela buscava promover, né, a qualidade de vida na população. Em qual população? Aquela que vivia em condições de risco. Então, assim, eles conseguiram fazer isso, sim, conseguiram fazer efetivamente. Se erradicou, né, praticamente a mortalidade infantil no Nordeste na época por desnutrição. Promoção e educação e saúde. Muitos de vocês, eu não sei se vocês já ouviram falar, mas os agentes comunitários, eles ensinavam as pessoas a fazer bife da casca de banana, né? Que, para quem já comeu, é uma delícia, tá? Então, assim, usava-se resto de comida, pó de ovo para colocar na comida, para poder tentar aumentar a qualidade nutritiva, né, das refeições, no lugar onde a seca, a caatinga, praticamente assolava a população, tá? Então, a estratégia de saúde da família, ela foi implantada antes de 1994, entretanto, ela só foi efetivada, né, reconhecida a partir de 1994, tá bom? Por que atuar pela estratégia da família? Eu tenho aqui diversos objetivos, né? Que me
direcionam a ter estratégia de saúde da família. Por exemplo, a estratégia de saúde da família, ela atua conforme, né, os princípios do SUS. Ela é universal, ela é integral, apresenta equidade, ela tem ações descentralizadas, ela apresenta uma hierarquia e ela tem a participação popular, tá? Segunda coisa, o objetivo dela visa resolver 85% dos problemas de saúde. Quer dizer, se eu consigo atender 85% da população, somente, né, 15% vai procurar as unidades de saúde, por exemplo, de nível secundário e de nível terciário, ou mesmo quaternário. Eu preciso entender isso, tá? Quando eu consigo promover saúde, eu tenho menos adoecimento. Esse é o principal problema que a gente tem ainda no país. As pessoas adoecem antes, né? E procuram os serviços depois. Então, assim, elas deveriam primeiro procurar a promoção em saúde, né? E isso não ocorre, tá bom? Incorporação de ações programáticas e lida com ações intersetoriais, né? Educação e saneamento, meio ambiente, outras ações promovendo a qualidade de vida, tá? Então, ó, aqui é só uma curiosidade, né? O modelo do Estratégia Saúde da Família, ele teve sucesso, né? Ele seguiu, né? O sucesso que ele teve na Inglaterra, um país de primeiro mundo, Canadá, primeiro mundo, e Cuba, né? Então a gente continuou, implantou o mesmo programa, só que foi adaptado à nossa realidade, tá bom? Composição da estratégia saúde da família, né? Como que ela é composta? Eu tenho equipe simples e eu tenho equipes ampliadas, tá? Vamos lá. A estratégia de saúde da família, ela é composta, né, por uma equipe multiprofissional que possui a simples, né, um médico generalista, especialista, ele tem que ser ou generalista ou especialista em saúde da família, tá? Ou médico de família de comunidade, um enfermeiro generalista ou especialista em saúde da família, auxiliar técnico de enfermagem e agentes comunitários, no mínimo 8 agentes, tá? Também estão disponíveis quando a estratégia de saúde da família ela atua numa unidade básica de saúde que tem um conceito ampliado, né? Cirurgião dentista, né, generalista ou especialista, que pode ser acompanhado, né, tanto do auxiliar de dentista ou um técnico de saúde bucal. Isso depende bastante da unidade, né? Uma coisa que é determinada, cada agente comunitário. Quem são os agentes comunitários? Gente, agente comunitário que atua na estratégia de saúde da família em uma certa região, ele tem que morar naquela região. Ele não pode, de forma alguma, morar numa região, por exemplo, eu moro em Interlagos, vou atuar em Diadema, jamais, né? Ele tem que ser inserido naquela comunidade. Ele abrange a comunidade que ele atende, tá? Ele tem que morar ali. Cada agente comunitário ele deve cobrir no máximo 750 pessoas. Realidade, tá? Tem agente comunitário aí que atende até 1.500 pessoas, certo? Isso depende muito da oferta de serviço e demanda. Esses agentes comunitários, às vezes eu tenho até dó, porque eles andam o dia inteiro, eles têm que cumprir metas, né? E assim, o que está escrito no papel muitas vezes não é a realidade daquele profissional de saúde, tá? Cada equipe deve contar com 12 agentes, pode contar até com no máximo 12 agentes comunitários, tá bom? Cada equipe da estratégia de saúde da família, né, é responsável. Eu tô falando da equipe, médico, enfermeiro, auxiliar ou técnico de enfermagem, agentes comunitários, por no máximo 4.000 pessoas. Aqui cabe a mesma realidade do agente comunitário de saúde, tá? Às vezes eu tenho muito mais do que 4.000 pessoas que coberta por uma única equipe da estratégia de saúde da família. Então, assim, para quem acha que trabalhar na estratégia de saúde da família é fácil, é mole, não é não, gente, tá? Aqui onde eu moro, em Interlagos, eu nunca vi um agente comunitário, tô sendo bem clara, tá? Mas em Diadema, na onde eu dou aula ali na Presidente Kennedy, eu já vi muito agente comunitário. Quando eu tô indo para o trabalho também, no Pantanal ali, o que tem de agente comunitário não é pouco,
né? Então, para quem que a estratégia saúde, onde que eu tenho as unidades, né, as células da estratégia saúde da família, aonde eu tenho uma região que é muito mais carente. Então, por exemplo, talvez eu nunca tenha visto um agente comunitário, mas, por exemplo, a unidade básica de saúde aonde eu moro, né, que cobre a região onde eu moro, por exemplo, eles ligam na minha casa perguntando se eu preciso de atendimento médico. Outro dia, um tempo desse para trás, o serviço social dessa unidade básica da Vila Riete, ela me ligou, né, falando assim: olha, Silvia, por acaso a gente quer saber se vocês estão precisando de atendimento médico, né, para a gente poder fazer o acompanhamento. Eu pensei até que fosse trote, gente, tá? Então, assim, eu falei: opa, peraí, calma aí, tá me ligando em casa, né, para fazer consulta médica, vamos aproveitar o serviço. Então, essa não é a realidade de todos, tá? Mas tem pessoas aí que recebem muito bem o agente comunitário em casa, ele passa todo mês, ele faz. Tem pessoas que têm visitas mais periódicas, né? E outros mais distanciadas. Isso depende também da necessidade da família, tá bom? Atividades básicas de uma equipe, né? Conhecer a realidade das famílias, a quais elas são responsáveis, identificar os problemas de saúde mais comuns, né? A qual aquela população ela é exposta, executar de acordo com a qualificação de cada profissional. Eu não vou me meter a besta a ser médico, fazer a função de um médico, não, vou fazer a função de enfermagem, tá? Promovendo os procedimentos de vigilância, né? Vigilância epidemiológica e diversos ciclos de vidas. Então, eu vou ver desde a criança, adulto, idoso e assim por diante, tá? Prestar assistência integral. O cuidado ele tem que ser integral. Isso é uma dos pontos mais fortes da estratégia saúde da família, tá? Ela não olha só o indivíduo, ela olha o contexto familiar, tá bom? Buscando contato com indivíduos sadios e doentes, tanto faz aqui, e promovendo a educação por meio da educação sanitária. Ainda tem atividades, tá? Promoverá ações intersetoriais, promover parcerias com organizações formais e informais, né? Enfrentamento conjunto de problemas, garantir a continuidade do tratamento. A pessoa sai do hospital, ela volta para a comunidade, mas ela ainda está doente, ela tem que tratar, tá? É onde que ela trata? No serviço referente, de referência da área dela. Discutir de forma permanente junto à equipe e à comunidade. Aqui eu tenho que ter uma comunicação efetiva. Por isso que o agente comunitário ele faz um papel tão importante. É ele que é o nosso acesso à família. Se ele não tiver uma boa interação com a família, nós também não vamos ter, tá? Exercer a cidadania, né? O conceito de cidadania, né? Enfatizar os direitos que as pessoas têm à saúde. Tem gente, que não vai no hospital. Vocês podem acreditar no que eu tô falando para vocês. Tem gente que não vai no hospital porque acha que o hospital público é pago, principalmente pessoas idosas ou pessoas que têm uma delimitação muito grande de informação, tá? Isso faz com que elas percam a legitimidade ao direito delas. Você imagine uma pessoa que não vai no médico porque acha que se ela for num hospital público ela vai pagar uma consulta, certo? Então isso é muito triste num país tão grande e tão rico como o Brasil, tá? Incentivar a formação e participação ativa dos conselhos de saúde e nos conselhos municipais de saúde. A formação, gente, desses conselhos, ela envolve vários elementos, desde profissionais, agentes comunitários, líderes de comunidade, tá? Então, assim, quando esses conselhos eles ocorrem, eles ouvem todos os lados, tá bom? Vamos dar continuidade. Opa! Outro momento aqui para tudo, né? Responde a pergunta aí, né? Você só vai para outra fase se você responder a pergunta, né? Pode estar errado ou certa, mas eu quero que você responda, tá? Vamos lá. Tô esperando. Respondeu? Ok, continuidade. Atividades envolvidas pelo enfermeiro do PSF. Aí, ó, temos várias, né? Temos administrativas e educativas. Meu Deus, meu celular ajudando, né? Atividades envolvidas pelo o profissional de enfermagem, né? No programa Saúde da Família, Estratégia de Saúde da Família, né?
Administrativa, ele faz desde manutenção do ponto de enfermagem, né? Quem trabalha, quem está de folga, gerenciamento da unidade, gestão do pessoal, supervisão dos agentes comunitários, planejamento e organização da unidade, participação no Conselho de Comunidade de Saúde. Educativas, o enfermeiro ele faz a instrução, né? E a supervisão dos agentes comunitários, capacitação do pessoal de enfermagem, orientação em grupos da comunidade, né? Participação em Conselho Municipal de Saúde, visita domiciliar, isso daqui é muito importante, o enfermeiro ele vai até a casa dos doentes, das famílias, tá? Divulgação e acompanhamento do programa Saúde da Família e assistenciais, que talvez seja o foco aqui que a gente está querendo chegar, né? Assistência básica de vigilância epidemiológica e sanitária. Então, por exemplo, estamos tendo caso aí a rodo de coronavírus, e corona, gente, não é o nosso maior problema, tá? Deixa as pulpas dos mosquitos, né, a Aedes aegypti aí, eclodirem. Pelo amor de Nosso Senhor, a gente vai ter, acho que, uma crise aí de dengue, de chikungunya, de zika, né, talvez sem precedentes, né, porque choveu muito no nosso verão, tá? O enfermeiro também faz aí acompanhamento pré-natal e de puerpério, campanhas de vacinação, crescimento e desenvolvimento infantil, né? Quando vai no posto, acompanha a criança, incentiva aleitamento materno, ensina a mãe a amamentar, orienta a mãe, né? Auxilia a mãe, incentiva, né? Prevenção ao câncer de mama e uterino e planejamento familiar, tá? Essas ações, elas são acompanhadas por vocês. Atividades também desenvolvidas pelos técnicos e auxiliares de enfermagem, auxilia na orientação, né, sobre os diversos programas que temos aí dentro do Programa Saúde da Família, orientação de exercício, né, condição física, qualidade de vida, terapia ocupacional, integração social, né? Às vezes você chega no posto de saúde, tá tendo festa, terceira idade lá em peso, né? Se festejando, né? Ou vai fazer passeios em sítios e coisa. Quem tá lá no meio? Profissional de enfermagem, tá? Vai que um vozinho caia. Brincadeira. Orientação sobre os perigos da automedicação. Hoje a gente tem aí uma automedicação gigantesca, o acesso a medicamento no Brasil é descontrolado, tá? Principalmente para a população idosa que faz a interação medicamentosa. Tem aí um negócio chamado polifarmácia, onde um idoso chega a tomar pelo menos num dia, no mínimo 6 medicamentos, tá? Visita domiciliária, né? A gente faz, vocês fazem, por exemplo, se o paciente está acamado, precisa de uma sonda, precisa de alguma coisa que dê para fazer em casa, vocês acabam visitando e realizando esse cuidado. E também ensina as pessoas ao autocuidado, tá? E auxilia na imunização. Tem outras diversas atividades que são realizadas, mas isso depende da necessidade exclusiva de cada família, né? E o que o posto, a unidade, ela se objetiva a fazer, tá bom? Dificuldades encontradas no trabalho da equipe da Estratégia da Saúde da Família. Temos, é óbvio que temos várias, né? Ausência de serviços de referência contra referência. Muitas vezes eu tenho um doente que veio do hospital, vai procurar o serviço que é referência, o posto de saúde perto da casa dele, e o posto não tem para onde mandar, porque não tem o serviço de contra-referência, tá? Falta de garantia de referência nos casos encaminhados, insuficiente vamos com calma. Insuficiente capacitação de profissionais da equipe, sim. Quando você entra na estratégia de saúde da família, você tem que ser capacitado em saúde pública, tá? As ações, elas são diferentes do contexto hospitalar, então, realidade ali totalmente diferente, tá? Falta de nivelamento entre o enfermeiro e a equipe básica, ele tem que ter uma boa comunicação, senão não vai dar certo. Não adianta o enfermeiro querer propor uma coisa e os agentes comunitários, eles não apoiar essa ideia, não abraçar essa ideia, tá? O número de famílias hoje excede a capacidade da equipe, né? Que prejudica realmente a ação. O correto, gente, era, por exemplo, um agente comunitário conseguir entrar, sentar, conversar. Não, hoje a entrevista é feita do portão e ela não dura cerca de 2 minutos, tá? Conciliação entre a carga horária de trabalho e treinamento, né? Insatisfação do pessoal devido à defasagem salarial. Engana-se quem acha que quem trabalha no Programa Saúde da Família ganha bem. Quem ganha bem é médico, tá? Você vai trabalhar muito, né? O salário não é tão ruim, mas também não é o melhor top salário que você vai ter, tá? Entre os profissionais de saúde ali. Para tudo novamente, né?
Responda a pergunta aí, vamos lá, para a gente evoluir, né, para a próxima fase, certo? Respondeu? Ok, vamos dar continuidade. Eu encontrei poucos locais para unidade perto de você. Meu celular, gente, tá louco. Eu vou ter que desligar ele, eu não sei o que acontece. Só um momento. Meu Deus, ele tá louco, ele tá respondendo sozinho. Desculpa, vamos aí, né? Dificuldades encontradas no trabalho da equipe de enfermagem no PSF, né? Carência e treinamento de treinamento em gerenciamento. Muitas vezes o enfermeiro que entra, né? Ele não tem capacidade gerencial. Ele não possui habilidade em gerenciamento, tá? Vamos colocar dessa forma. Ele aprende na prática. Isso é muito difícil para o enfermeiro também, porque acaba gerando conflitos, porque treinar as pessoas não é fácil, é que nem educar, gente. Educar é um trabalho constante, né? Sobrecarga de atividade, sim, né? Principalmente entre os enfermeiros e os profissionais de enfermagem, tem muita atividade para fazer, muita mesmo, né? Eles ficam à mercê da decisão política do gestor. Às vezes o trabalho de enfermagem é modificado durante a gestão política, né? Falta de tempo para atividades de planejamento, então tudo acaba sendo feito correndo, né? E decisão política também aqui do gestor repetido, tá bom? Subprogramas que são desenvolvidos pelo PSF. Aqui, gente, eu não vou me aprofundar. Eu só vou me aprofundar nos subprogramas que vocês ainda não viram. Tem programas aqui que são referentes a doenças e vocês já viram isso, tá? Seja em microbiologia, seja em introdução de enfermagem, seja em clínica médica. Então, assim, não vou me aprofundar nisso, certo? Tá na apostila. Quem quiser pode pegar, ler para fazer a complementação da leitura, tá bom? Vamos lá, o programa oftalmológico, né? Existe um programa oftalmológico dentro do programa Saúde da Família, da Estratégia de Saúde da Família? Sim, existe. A quem esse delimita? As pessoas de baixa renda que não têm condições de comprar um óculos. Esse programa, ele não só dá oportunidade à pessoa fazer o exame de vista numa unidade básica de saúde ou num serviço público, como também a receita fornecida pelo médico pode ser levada, né, a unidades que são parceiras com o Estado, com o governo ou com o município, tá? E a pessoa ela faz um óculos lá e retira esse óculos ou por um preço muito menor do que ele compraria na realidade, ou às vezes até sai de graça, dependendo se ela apresentar, por exemplo, um atestado de pobreza. Um atestado de pobreza. É fácil conseguir isso? Não, como nada no Brasil é fácil, tá? Mas também não é o quê? Impossível, certo? O programa oftalmológico, ele visa a detecção de doenças e correção de doenças já prevalentes. Então, a gente tem aí campanhas de catarata, né? Antigamente, ainda tinha aqui em São Paulo, né, a Ação Global, que era uma ação que englobava tanto os profissionais de saúde quanto a emissora Globo. Lembra disso? Não sei se vocês lembram, né? E essa ação global, ela fornecia, né, serviços de saúde em um dia específico, tá? Então, assim, o programa oftalmológico, ele visa prevenir a saúde ocular, prevenir doenças que podem levar à acuidade grave da visão, né? A cegueira, na verdade. Então, assim, estigmatismo, catarata, né, miopia, glaucoma, coisas desse tipo, certo? O programa para você retirar um óculos, você leva a receita, né, um atestado que é dado pelo médico e você acaba fazendo óculos, tá bom? Eu também tenho o programa odontológico, esse daqui está presente desde a idade escolar, né? Eu, por exemplo, todas as obturações que eu tenho na boca foram feitas quando eu era aluna do município, tá? Na idade dessa menina aqui, ó. Só não sou eu aqui na foto. Geralmente, a criança que estuda, né, ela tem um acesso ou na unidade básica de saúde ou mesmo pela escola. No meu caso, era dentro da escola o consultório dentário, eu não tinha nem como fugir, tá?
Graças a Deus pro alívio da minha mãe, porque dentista naquela época era um absurdo. Então, assim, a saúde bucal ela é importante, o acesso começa por aqui. Em postos de saúde tem profissional da odonto, né, dentista, que atende a comunidade. E também falo para vocês, é fácil entrar? Não, né? Mas se houver necessidade, dentro do programa Saúde da Família, por exemplo, o médico não, o dentista, ele se dispõe a ir a fazer o tratamento por meio de unidades móveis. Então, por exemplo, o paciente é acamado e tem uma condição de saúde precária, um dente que está inflamado, está causando pus, né, e precisa ser retirado, tem uma unidade de atendimento móvel que vai até a casa, né, instala um consultório com todos os recursos necessários e a pessoa acaba fazendo tratamento em casa. Esse programa ele existe, não está presente em todas as células da Estratégia Saúde da Família, né, do programa, unidades lá, não está, mas geralmente quando ela está presente, ela funciona muito bem, tá? Todas as pessoas que integram a macro-região que é atendida, né, perdão, a micro-região que é atendida pelo contexto da equipe, elas acabam tendo acesso a esse serviço, né? Dentro desse serviço ainda tem a prótese dentária gratuita, tá bom, gente? É a mesma coisa. A pessoa ela pode conseguir, né, uma prótese dentária quando é comprovado que ela tem déficits alimentares devido à falta ausência de dentes, tá? O subprograma da saúde mental, né? A saúde mental ela é importante. Hoje a gente tem muitas pessoas aí que sofrem, né, de algum distúrbio mental, de alguma doença mental, seja ela de caráter fisiológico ou não. Então eu tenho desde pessoas que têm esquizofrenia, né, que têm Alzheimer, que têm depressão. E aonde que são atendidas? São atendidas pelo Programa Saúde da Família, sim, unidades células, né, que fazem reunião. Também são encaminhadas a serviços de referência, como o CAPS, né, quando precisa realmente de um tratamento mais, como que eu posso dizer, mais focado, tá? A estratégia saúde mental, gente, a estratégia saúde mental é ótima. A saúde mental desenvolvida no PSF, ela é mais para acolhimento, tá? Os serviços mesmo são realizados na célula do CAPS. Então, assim, eu não tenho muito o que fazer. Se o médico ele chega, né, para atender uma família que tem lá um esquizofrênico, que está em surto psicológico, né? Psiquiátrico, perdão. O que, que o médico da família pode fazer? Nada. Ele simplesmente vai pedir para que a equipe contenha a pessoa, chama-se o resgate e encaminha-se essa pessoa para um hospital. Hoje a gente, graças à reforma da psiquiatria, né, iniciadas há décadas atrás, hoje a saúde mental ela é vista num novo contexto, é uma saúde mais acolhedora. O doente mental ele não pode ser isolado da sociedade, por isso que ele tem que ser assistido dentro do seio familiar. E quem ajuda, né, o profissional de enfermagem, o profissional médico e assim por diante, tá bom? Doenças sexualmente transmissíveis, quem fez aí micro comigo já viu, né? Quem não fez vai ver novamente. A gente tem aqui uma segunda pandemia, né? As doenças sexualmente transmissíveis, elas estão crescendo socialmente, principalmente a sífilis, né? As doenças sexualmente transmissíveis, gente, elas têm como prevenir, né? Hoje a gente chama de infecções sexualmente transmissíveis e não mais de doença, mas tudo bem, né? O que eu quero falar para vocês é o seguinte em relação a essas doenças. Quem é o público-alvo dessas doenças, né? São adolescentes e idosos, infelizmente, tá? Adolescente, porque ele não tem uma prática sexual frequente, né? Com um parceiro frequente, e sim, aquela prática sexual com vários parceiros, tá? E os idosos, porque eles acreditam que, principalmente a mulher, né, idosa, que a partir do momento que ela não tem mais uma vida reprodutiva, né, que ela entrou na menopausa, ela não precisa mais usar preservativo. E aí é que se engana. Um idoso que pega um HIV, ele morre muito, ele morre em até 2 anos após desenvolver a doença. Enquanto uma pessoa jovem, né, ela vai morrer depois de uns 30 anos, tá? Se ela não cuidar, não cuidar da doença.
Então, assim, é muito difícil atender esse público, porque eu tenho que trabalhar com educação, eu tenho que mostrar para a pessoa por que que ela não pode fazer, adotar práticas sexuais tão drásticas. E uma coisa que é importante falar, né, é uma questão de educação mesmo. Sexo dentro das famílias, né, falar de sexo é um tabu. Então, enquanto os pais eles não tiverem um diálogo aberto com os filhos em relação a sexo, os filhos vão continuar se expondo, né? E assim por diante. E o idoso também, né? Porque muitos idosos moram com filhos e a gente acredita que a partir dos 60 anos a pessoa ela não tem mais vida sexual. Ela fez 60 anos, acabou a vida sexual para ela. E não, gente, né? Quem já viu o vídeo dos vozinhos se agarrando lá no centro asilado vai me entender, né? Então, assim, tá até no YouTube, tá? Vai lá procurar depois, é engraçado. A gente tem que começar a entender que o comportamento sexual, sexualidade é, não é sinônimo para libertinagem sexual, tá? Então a gente tem que se prevenir. Doenças sexualmente transmissíveis, né? Elas geralmente causam um transtorno muito grande, isso quando elas não matam. Hoje a gente está aqui no estado de São Paulo com um surto louco de sífilis, né? Que não deveria se ter. Sífilis é uma doença tratável. E lembrando que a sífilis, né? Depois da fase de latência dela, né? Latente, ela não tem mais cura e a pessoa vai sofrer, né, com as consequências da sífilis para o resto da vida. Hoje, uma vez me perguntaram, né, o que que você preferiria ter, HIV ou hepatite C? Digo com toda certeza para vocês, gente, preferiria 1000 vezes ter HIV do que hepatite C, né? O HIV, ele tem controle, eu consigo baixar minha carga viral, enquanto a hepatite C, muitas vezes ela não responde ao tratamento com interferons. E as pessoas que ficam expostas a esse tipo de tratamento, é um tratamento muito cruel, debilita muito a pessoa. Tem gente que não consegue concluir o tratamento, né? É suspenso. Para conseguir o tratamento já é um esforço grande, você tem que comprovar com 1000 documentos que você tem aí a doença. Então, assim, é uma questão de educação, tem que se cuidar, tá? Lembrando novamente, seu corpo é instrumento de trabalho. Você doente, você não trabalha, né? Eu tenho aqui a clínica geral. A clínica geral ela é realizada pelo médico formado, né, em saúde pública, né, e ela atende aqui a diversos tipos de doenças. Quais seriam essas doenças, né, numa clínica geral? Só para vocês poderem entender noção, né? A hipertensão arterial, né? Eu vou desenvolver através que eu detecto a hipertensão arterial. Vou conscientizar a população. Antes de tudo, gente, eu tenho que fazer com que a pessoa entenda a doença. Eu vou até colocar todas aqui, ó, para vocês poderem entender. Tuberculose, né? Hanseníase, diabetes, tá? O que eu preciso? Eu preciso fazer com que a pessoa, quando ela é detectada pelo clínico geral, né? Em relação a essas doenças ou demais doenças, eu tenho que, primeiro, eu estou abordando todas de uma vez para vocês poderem entender. Eu tenho que fazer com que a pessoa entenda que ela é doente, que ela não pode se expor a mais fatores de risco. Ela é doente, tá? Então, para quem tem hipertensão, eu tenho que explicar o que é hipertensão. Não adianta eu chegar para o paciente e falar, o senhor é hipertenso. Ele vai virar para mim e falar assim: eu não posso comer sal, né, moça? Mas sal não é sal. Ele vai entender que sal, gente, é o sal que você pega e põe na comida. Ele vai continuar comendo salgadinho, refrigerante, que é riquíssimo em sódio, embutidos, né, salame, calabresa, essas coisas, e a pressão dele não vai cair, gordura, né, não vai cair, muito pelo contrário, vai aumentar, e ele vai chegar para você e falar, mas eu faço controle, realmente ele faz, ele diminui o sal na comida, mas ele come outras coisas por fora disso, então assim, eu tenho que ensinar ele a ferir pressão, né, se ele tiver aparelho para alguém aferir em casa, orientar ele a ter uma vida saudável, fazer exercício físico, comer bem, dormir bem, né? Lembrar, alertar ele em relação aos riscos da pressão arterial, um AVC, um infarto. Então, é uma educação ampla, né? E quando a doença está presente, eu também tenho que educar em relação ao tratamento. Tem idosos que tomam remédios de hipertensão, dia sim, dia não, né? E você pergunta para ele, fala assim, mas por que você não toma todo dia? Ele fala, porque me faz mal, né? Mas será que realmente faz mal?
Ou ele toma errado, né? O programa da tuberculose, ela visa a captura, né, na sociedade de casos novos, né? Tanto o programa da tuberculose quanto da hanseníase, gente, eu vou mostrar aqui para vocês, tanto um quanto o outro, tá? Eles visam a captura, então, de casos novos da sociedade. A tuberculose e a hanseníase, elas são doenças que apresentam cura, né? A hanseníase eu tenho 3 tipos, né? A tuberculose primeiro. A tuberculose eu tenho diversas manifestações de tuberculose, tá? Eu tenho desde da forma clínica mais comum, que atinge a pele, como eu também tenho tuberculose ganglionar, pleural, renal, né? Muscular e assim por diante, tá? Só que a única que manifesta a forma clínica real da tuberculose é a que atinge os pulmões, né? O caso clínico mais evidente. Então, assim, geralmente o achado da tuberculose, ela é por radiografia que é feita assim por um outro motivo. Então, é um achado radiológico, tá? Mas geralmente os sintomas são a fadiga, né? A perda de peso, sudorese, tosse, né? Que é pertinente, hemoptises e assim por diante, tá? Então, eu tenho que entender que as pessoas que têm tuberculose, elas precisam ser tratadas. A hanseníase, eu tenho a forma tanto indeterminada, né, que é também chamada de indeterminada e dimorfa, gente, elas são basicamente as mesmas coisas, tá? Elas apresentam uma característica não muito comum, não dá para ver onde elas começam e, perdão, não dá para entender onde elas começam, onde elas terminam, tá? A hanseníase tuberculoide, ela é bem delimitada, eu consigo ver aonde ela começa e onde ela termina, e a forma virchoviana. A hanseníase, também conhecida como lepra, né? Ela é a doença mais antiga do mundo, né? Jesus curou o leproso, tá na Bíblia, é bíblico isso, né? Então, assim, ela é uma doença que passa, né? Muitas vezes a gente pensa que passa só pelo contato prolongado com a pessoa, não, mas ela passa pelo ar, são gotículas. Uma pessoa infectada com bacilo de Hans, ela passa para outra, né? Assim como uma pessoa que tem tuberculose, ao falar e ao tossir, passa para uma outra pessoa que esteja no mesmo ambiente. Então, assim, muitas pessoas elas convivem, mas não manifestam a doença, né, com a pessoa doente. Porque condições de saúde mais favoráveis, né? O sistema imunológico resiste mais, mas isso não quer dizer que eu me expondo eu não vou pegar. Então eu tenho que tomar cuidado. Tanto a tuberculose quanto a hanseníase, elas têm cura, né? Hoje as unidades básicas de saúde, elas só consideram alta por 3 motivos, né? Cura, óbito, né? Ou alta celestial, que é perdão, cura alta, né? A cura, a alta pela cura, a alta celestial, que seria pela morte, né? Brincadeira, tá, gente? É óbito mesmo. E por transferência. Não existe desistência nesse programa. Se a pessoa desiste, muitas vezes o médico ele entra com uma ordem judicial, né? A unidade ela busca a justiça para fazer a internação compulsória daquele paciente para que ele trate obrigatoriamente a doença, porque na verdade ele é um foco infeccioso, certo? A diabetes, né? Ela é a doença talvez mais comum, como a hipertensão arterial, e ela está relacionada a diversos tipos aí de manifestação. Eu tenho diabetes tipo 1, tipo 2, isso vocês já viram também, tá? Tipo 1, tipo 2, gestacional, e aquelas que são qualificadas a condições de saúde, por exemplo, né? Um câncer de pâncreas, um tratamento hormonal que interfere sobre a liberação da insulina e assim por diante. A tipo 1, ela é mais fácil de trabalhar, porque a criança, geralmente, ela é desenvolvida na fase infantil ou até mais ou menos 22 anos, né? Eu consigo educar a criança, por exemplo, que não se deve comer, né? Enquanto que a tuberculose tipo 2, ela é mais difícil de eu entender com que uma pessoa adulta, né, não possa comer. Eu falo isso, gente, por experiência própria. Meu pai é diabético, tá? Meu pai, ele desenvolveu diabetes, eu já tenho, o quê? Uns 10 anos.
E não adianta eu falar para o meu pai que ele não pode comer a quantidade de arroz e feijão que ele come, né? Meu pai, ele não faz um prato, ele faz uma marmita em cima de outra marmita. Então, assim, é lógico, a glicemia dele é sempre lá em cima. Só que ele não entende que quando eu falo para ele que ele não pode, que eu tô tentando prevenir que ele tenha uma doença cardiovascular, ele já tem dormência nos dedos, né? Então, assim, ele já tem neuropatias. Então, isso é muito ruim. Ele morre de dor nas pernas, mas ele não entende que é por causa das condições da diabetes e que ele não ajuda. Então, educar esse povo aqui é muito difícil. O subprograma da diabetes, ela envolve a descoberta da doença, educação, né, das pessoas que têm a doença. Então, eu tenho que falar para ela, olha, você tem que comer. A maior parte das pessoas que descobrem a diabetes, elas param de comer e começam aí o problema. Quando a gente tem diabetes, gente, a gente tem que comer, né? Não adianta eu ficar muito tempo de jejum. A glicemia, ela não funciona dessa forma, né? O nosso corpo, ele trabalha com 3 tipos de hormônio. O glucagon, né? A insulina e a somatostatina. Então, assim, você imagine, né? A somatostatina, ela é um hormônio regulador. Quando eu tenho muita a glicose, ela libera insulina. Quando eu tenho baixa de glicose, ela libera o glucagon. E o glucagon, ele é a via inversa da glicose. Por quê? Ele quebra o glicogênio, que é o armazenamento da glicose na forma de glicogênio no fígado, e libera o açúcar de novo a glicose na corrente sanguínea. Então, uma pessoa que fique, por exemplo, 10 horas de jejum, a glicemia dela não vai cair, ela vai aumentar. Por quê? Porque o glucagon, ele tá em plenação, ele tá lá, ó, secretando, tô queimando todas as minhas reservas. Então, a pessoa, ela vai fazer o quê? Um quadro de hiperglicemia. Daí ela vai falar, mas eu não como. É óbvio, se ela comesse, a glicemia dela estaria normal. Você entendeu? Então, fazer uma pessoa com diabetes compreender a doença talvez seja o mais difícil. E o que a gente faz aqui é ensinar autocuidado, como se vestir, o que comer, o que não fazer, exercício físico, ensinar a fazer as doses da insulina, a lavar as mãos, fazer rotatividade dos lugares de aplicação. Então, assim, são várias ações, né? A equipe de enfermagem, ela tem muito trabalho em relação a isso, certo? Enfim, né? Aqui a gente vai relembrar novamente o que foi dito, né, nesse contexto aqui do programa Saúde da Família, certo? Não se esqueçam de clicar aqui para poder fazer né, ai meu Deus, esqueci a palavra, gente. Relembrar o que foi dito, tá? E muito obrigado por assistir. Espero que vocês tenham aproveitado o conteúdo, né? Obrigada do fundo do meu coração. Hoje não tem atividade física. A louca! Hoje não tem atividade para vocês realizarem. Quem quiser pode fazer a atividade proposta na apostila, tá? Se quiser, me manda foto que eu corrijo. Mas isso não é uma regra, tá? Na próxima aula tem atividade para vocês fazerem online, tá bom? Fiquem com Deus, beijo, até!